observação dos nossos processos, dos nossos livros. E o mais rápido, da maneira que é. Ainda que nas etapas não se acatasse determinado proceder. Mas nada disso aqui funcionou. Isso eram sugestões, de fato, nós víamos como estruturais, né? Mas a corporação não aceitou nenhuma. E por que havia essa resistência? Essa burocracia tinha uma razão de ser, além da desorganização, vamos dizer assim? A dificuldade criada poderia gerar assim, uma contrapartida, ou seja, no sentido de solicitar uma vantagem, qualquer que seja, para que ela fosse afastada? Eu nunca vivenciei nada disso. Eu nunca vivenciei, no BNDES eu nunca vivenciei por parte dessa tecnocracia, né? Assim, a geração de dificuldade para venda de facilidade. Não, se eu disser que aconteceu, eu vou estar mentindo para a senhora. Não. Enfim, há burocracias, há tecnocracias que são muito fortes, muito coesas, né? E resistentes à mudança por natureza, né? Então, não sei, isso aqui talvez seja uma forma de manter os controles, de manter, né? Enfim, algum poder, né? Ou de proteção, né? Não, eram soluções estruturais aqui, ou propostas de soluções estruturais de boa fé. Nada foi. E essas foram encaminhadas como? Está na folha anterior, parece que foi um e-mail, não é isso? É porque isso aqui foi o seguinte, se eu não me engano, isso aqui foi uma reunião que eu tive com o Melim, e eu faço o debriefing da reunião para o Marcelo, porque o Marcelo ia ter uma reunião com o Melim também, só que essa, por algum motivo, eu não participei, devia estar viajando, eu viajava muito, devia estar viajando, não sei, mas era um pouco para ele reforçar os pontos, eu acho que foi isso. O e-mail então foi para o senhor... Do senhor para o Marcelo. Eu mandei para o Marcelo, segue anexo o elemento com a Mary, ajuda memória para a sua conversa com o Melim. E aqui eu relato assim, uma reunião que eu tive com ele e as sugestões que ele me deu. Entendi. É um debriefing de uma reunião com ele, que eu fiz com ele. O Marcelo tem conhecimento para ele reforçar. Tá. O Luiz Eduardo Melim, ele passava algum feedback acerca dessas solicitações por intermédio do Álvaro ou diretamente? Algum retorno? Passava, né, o ponto 2, né, por exemplo, né, ele volta, assim, posso usar como exemplo novamente? Entrada dos pedidos de financiamento do BNDES Exim, né, aí a gente identificava, a mesma equipe no BNDES é responsável por toda a análise das operações, pauta, preparação de documentos, avaliação do cumprimento de todas as condições para o desembolso, que deixa o processo de contratação de desembolso menos eficiente, que era uma equipe só para tudo, né. Aí ele voltou para mim, ele falou, não, eu botei aqui, Luiz Eduardo Melim sugeriu a implementação de um maior filtro da nossa parte, na entrada dos pedidos, então ele tinha deu uma conta. Ele dava, enfim, retorno, quer seja diretamente a mim, quer seja via Álvaro, mais uma vez, correio de transmissão funcionando de maneira permanente. Você sabe se essa prática era só com a Odebrecht ou com outras empresas? Eu não tenho conhecimento de outras empresas. Não tem conhecimento. Tá, essa interlocução também fazia isso diretamente com o Marcelo Odebrecht? Ele tinha esse contato, o Luiz Eduardo Melim? Ele a pessoa que sempre frequentou o Marcelo, ele me pediu algumas ocasiões para estar com o Marcelo, ele cultivava assim Ele pediu para o senhor fazer essa agenda, então? Ele pediu algumas vezes. Tá, e o senhor fez? Fiz, eu me lembro de duas ocasiões que eu relato, ou três. Eu me lembro de um café da manhã na pérgola do Copacabana Palace, me lembro talvez de dois encontros na sede antiga da Odebrecht, também no edifício Eldorado. São Paulo. Ocasiões que o Melim, enfim, pedia para ver o Marcelo, para frequentar o Marcelo. E ele, como ele disse, uma pessoa que tinha uma excelente capacidade de análise, enfim, de conjuntura, de cenário, né? E ele fazia essas análises de conjuntura, de cenário, e eu entendia, posso falar por mim, mas eu entendia que isso, enfim, era um pouco para que o Marcelo sempre tivesse, né, no radar, né, um pouco para, enfim, demonstrar a própria importância, a própria relevância, né? E eu entendia que também para justificar a consultoria do Álvaro Vereda. Até porque o Melim, ele, embora houvesse um contato, enfim, permanente, melhor dizendo, embora houvesse um contato frequente, o contato permanente era com o Álvaro. Entendi. Né? O Álvaro era mais acessível do que o Melim. O cotidiano era o Álvaro. Entendi. Nesses encontros que ele pedia, né?
com o Marcelo Odebrecht, o senhor só fazia agenda ou participava também? Não, eu participava. E aí, nesses encontros, o assunto tratado era esse. Entendi. E assim, por que essa preocupação de que sempre o Marcelo Odebrecht estivesse no radar, usando aí a expressão do senhor? O senhor sabe dizer por quê? Não. Porque, enfim, o senhor não relata, né, não sabe dizer acerca de nenhum oferecimento de vantagem para ele. Eu já lhe perguntei isso, vou lhe perguntar de novo por conta desse questionamento agora. Havia alguma vantagem passada de Álvaro a ele, ou de outro setor da empresa a ele, ao Luiz Eduardo Melim? Não, que interesse em gestionar... Eu vou lhe responder da maneira que eu sei e que eu entendo. O pedido original foi feito do Melim para o Marcelo. Então, já que o pedido original foi feito, o Melim pediu para o Marcelo contratar o Álvaro, eu achava, quer dizer, para mim está claro que o Melim queria essa manutenção do pedido original. Eu não sei se o Álvaro repassava algum recurso para o Melim, isso nunca me foi dito por quem quer que seja, mas havia, enfim, uma suposição de que se houve um pedido, importante era. Entendi. Se houve um pedido, se houve a manutenção desse pedido, se houve, né, o importante era. Estaria assim subentendido, né? Entendi. Então, o Álvaro também participava dessas reuniões com o Marcelo Odebrecht? Não. Só o senhor chegou a participar, né? Tá, e assim, essa coisa de manter no radar, isso era efetivo, né? Com esses encontros... Porque o Melim pedia de maneira, assim, periódica. Não passava muito tempo sem ver o Marcelo. Ele queria, na verdade, marcar presença, era isso? Claro que sim. Eu entendia assim, entendia dessa forma. Dessa forma. Né? Cultivar a relação direta com o Marcelo, né? A atualização da interlocução com o Marcelo. As pessoas iam muito beber do poder, né? O Marcelo era o empresário mais poderoso do país, né? Então, ele não chegava a tratar de, eu imagino, especificamente de trâmite, de financiamento nesses encontros. Não, o Marcelo era muito pragmático, eu também. Né? Enfim, nós... Né? Então a gente aproveitava e tratava dos temas do cotidiano. Né? Olha, projeto assim assado, tá nessa etapa assim assado, tudo mais. Tratava-se disso. Eu briefava o Marcelo antes também, então o Marcelo falava, eu falava. E nessa reunião tratava, precisa disso para andar mais rápido ou daquilo, ele chegava a falar isso? Porque ele chegava a dizer o seguinte, ó, já cumprimos com tais e tais etapas precedentes, importante celeridade da aprovação, atualizava o Melim e cobrava a celeridade, porque qual era o problema do BNDES para a gente? O problema do BNDES era celeridade. E o Luiz Eduardo Melim chegou a relatar nesses encontros, olha, falta isso para liberar o financiamento ou para liberar o desembolso, vocês têm que fazer isso, alguma necessidade? Sim, quando faltava alguma coisa e ele sabia, ele estava capacitado, né, porque certamente se instruía antes, né, ele sim comentava, mas eu não vou saber ele reproduzir, porque, veja, isso na verdade era uma agenda muito operacional, mas muito importante, porque eu fiz uma outra figura que eu acho importante para a senhora, é oxigênio nos contratos, né? Então era uma agenda muito operacional, mas de uma importância vital. Entendi. Né? Então, tá. Nesses encontros também, ele chegava a reforçar a importância da contratação do DM? Falava-se do Álvaro, Comigo falou, mais uma vez, falou não só dessa primeira vez. Já relatou, mas com o Marcelo. Marcelo ele fez o pedido original, né? Eu não me lembro. Aí de fato eu não me lembro, assim, uma ocasião, nesses encontros dele, né? Mas enfim, o Marcelo tem nas suas notas os contatos do Álvaro, né? O Mameli me contou que foi Marcelo quem passou os contatos do Álvaro para a Mameli, sua vez Mameli depois me passou quando eu assumi esse programa, né? Quando eu assumi essa função, né? Mas eu não me lembro assim de uma ocasião que o Melim tenha, nessas reuniões, que o Melim de fato tenha dito, Marcelo, o Álvaro isso, o Álvaro aquilo. Eu me lembro de uma vez, num desses jantares no S-Café, que era, enfim, num momento após uma assinatura de um desses aditivos, eu não me lembro qual ano, se foi 2012 ou 2013, que o Melim veio jantar conosco e incentivou, enfim, que bom que vocês
que renovou e tal. Com o Marcelo presente. Não, é só eu. Estou dizendo à senhora que com o Marcelo eu não me lembro de alguma ocasião. Eu sei que a origem do processo é essa. É o Marcelo. A origem foi um pedido do Melim para o Marcelo. Mas eu não me lembro de nenhuma ocasião do Melim falando do Álvaro. Falou comigo para renovar. Entendi. Bom, o senhor já havia insinuado o assunto, né? Então agora como chegou, acho que mais ou menos no tempo aqui, como que surgiu o desinteresse na manutenção do contrato com a DM? É por isso que eu explicava à senhora anteriormente. Quando o Melim sai da diretoria de assuntos internacionais, perdão, de diretoria internacional, da área internacional do BNDES, o contrato logo perde sentido. Porque a função dele era quase que exclusivamente fazer essa ligação, essa ponte, essa correia de transmissão, né? Então não tinha mais sentido. Né? Não tinha mais sentido. E aí como que isso foi comunicado? O contrato chegou a ser rescindido ou se esperou o termo contratual para não renovar? Não renovou. Não renovação. Entendi. E aí houve alguma gestão por parte do Melim para renovação? Não. O que houve após a não renovação foi uma solicitação também por parte do Ministério Público a respeito de documentação relativa a essa consultoria. Né? Isso já por decorrência da Operação Lava Jato? Já por decorrência da Operação Lava Jato. E a exemplo que fez com o caso da Glória, igual o Mameli me chamou e falou, olha, nós vamos apresentar documentos que foram a pedido, ou apresentamos, eu não me lembro se ia apresentar ou se tinha apresentado, documentos relacionados à consultoria do Álvaro, ADM Internacional. Se não me engano, um desses processos de investigação criminal que envolve o BNDES. Né? Por favor, avise ao consultor em função da relação que tem com a empresa. Né? E também, é um caso muito semelhante do agora, havia uma preocupação com a materialidade, porque os valores pagos, tanto a Glória quanto a Válvora, né, são valores exorbitantes, né? São valores muito altos. Né? Então, havia uma preocupação com déficit de materialidade. Né, algum questionamento com relação a esses valores em contrapartida do serviço prestado. Exatamente. Então o que acontece? Não havia muita diligência por parte do Álvaro também em produzir papel. A gente produzia papel, com base nas reuniões que eu mantinha com ele. Exemplo agora, eu lá conversava com a Glória era uma pessoa, enfim, muito loquaz, né? Depois, no fim da reunião, eu pegava, arrumava a minha cabeça, fazia minhas notas técnicas, né? Na verdade, eram documentos produzidos pelo senhor ou pela sua equipe, é isso? Mas com, enfim, oriundos, frutos, né, de discussões com os consultores. Então, eu respaldo. Eles produziam alguma coisa, mas não era tanto quanto eu e minha equipe produzíamos. Então, não houve, da minha parte, problema em compartilhar, né, esses materiais, tanto com a Glória quanto com o Álvaro, né, o que competia cada um, porque muito do que está ali, de fato, tinha surgido das discussões, das reuniões e tal, que eu registrava e organizava e produzia material técnico, né, enfim, e compartilhei. Eu não me senti constrangido em fazer, porque, aí quero deixar muito claro, enfim, estou aqui colaborando, não era uma fraude, pura e simples, tinha conversado com as pessoas, tinham participado das discussões, só que eu produzi e compartilhei com eles. Entendi. Né? A incumbência de produção desses documentos, por decorrência do contrato, era deles ou era do senhor e da equipe do senhor? Perdão. Assim, a incumbência de produção desses documentos não tinha uma divisão de trabalho nesse sentido? Não tinha nenhuma definição de responsabilidade desse sentido. No objeto contratual não constava assim, umas atividades específicas a cargo da empresa contratada? Em termos de produção de documento, não. Não, mas assim, de qualquer outra atividade? Não tinha. Assim, os objetos são colocados de forma
enfim, genérica quanto à produção de material. Estruturação de garantias, a materialização dessa atividade não era especificada, entendeu? Mas existiam atividades a cargo da contratada, no caso da DM, previstas no contrato e que não foram realizadas. E à época da exigência de documentos por parte do Ministério Público, houve a preocupação de fazer documentos que materializassem isso? Você olhou o contrato e perguntou, está faltando isso, vamos cobrir essa lacuna. Não. Independente de constar do contrato, vamos produzir um documento aqui para... Não, deixa eu lhe falar qual era a minha percepção. A minha percepção é que qualquer materialidade compartilhada ou mesmo produzida não justifica os valores. Essa é a minha percepção, a percepção do colaborador João Carlos Nogueira. Né? Essa é a minha percepção. Né? Assim, porque os valores eram de fato muito altos. Né? Agora, mais uma vez, eu não me senti constrangido em compartilhar os materiais que eu compartilhei, porque de alguma forma essas pessoas ajudaram. Entendi. Né? Mas assim, esse compartilhamento, essa produção de atos de reunião, isso foi feito à época das atividades ou isso só foi feito por conta da exigência do Ministério? É isso que eu estou dizendo, a posteriori. Então foi realmente para embasar... Uma preocupação que surgiu, que só inclusive apareceu, né, posteriormente em função do avanço das investigações e ter isso organizado, ter essas consultorias de fato organizadas. Entendi. O temor então era de que ficasse... ali evidenciado que esses pagamentos não se deram meramente pelo serviço que estava ali previsto no contrato. Daí a necessidade de produzir esses documentos, é isso? Eu não sei se o Ministério Público concluísse isso, por conta do valor do contrato. Não, veja, eu vou ser muito sincero, a ideia não era ludibriar o Ministério Público nem falsear uma materialidade. Agora, estava mais do que reconhecido que existia um déficit de materialidade. Por quê? Porque não existia disciplina na produção dela. Né? Então, por isso que eu só compartilhei o que, de fato, essas pessoas ajudaram, de alguma forma, a produzir. Né? Mas, embora elas não tenham escrito, enfim, teve a reunião, contribuíram intelectualmente, eu registrava porque eu era disciplinado, eu compartilhei. Né? Então, e esses documentos foram entregues no Ministério? Foram entregues para os consultores. Foram entregues para os consultores. Né? Tá. E por qual razão não foi entregue esses documentos